quarto tópico, vamos seguindo no estudo da nossa lição. Por que não havia necessidade de profetas enquanto Jesus estava na terra? O tópico anterior terminou falando sobre essa transição entre o Antigo e o Novo Testamento, Sim. entre as profecias, apresentando uma profecia de um dos últimos profetas do Antigo Testamento, e falando de alguém que surge no Novo Testamento Foi. como profeta, que foi Sim. João Batista. Uhum. Mas Jesus nasce, Jesus começa a desenvolver o seu ministério, e nós não ouvimos falar de algum outro profeta contemporâneo a ele, a não ser João Batista, que logo no início do ministério de Cristo também é retirado, né? Ele é preso Sim. e finalmente morto. Mas por que não havia a necessidade de profetas enquanto Jesus estava aqui na Terra? Então, porque primeiro que a verdade, Lusley, e a todos os nossos internautas, né? A verdade ali, a verdade para aquele momento era Jesus. Não é isso? A verdade para aquele momento era Jesus. As profecias, os profetas Sim, falavam acerca de Jesus. O momento não era ficar profetizando sobre 500 anos para frente, ou não tinha porquê. Ali o momento exato, a verdade para o tempo daquele momento era Jesus Cristo. E assim, aí por quê? Então não tinha necessário que ali quem estava ali era o próprio Jesus, com todo respeito aos outros profetas, né, que foram usados por Deus. Mas quem estava ali? Era o próprio Jesus. E agora começa a igreja de Jesus, né? Que aqui é a transição nesse core-top, nós percebemos, Lei, que aqui é de um período que era povo, né? Nação de Deus. E agora já começamos o Novo Testamento, um povo de Deus. Jesus mesmo, ele vem e faz o que agora? Ele começa a fundar a sua própria igreja. E não é alguém que está passando essa informação. É o próprio Jesus que está junto. Ele não comissionou essa tarefa a um profeta. Ele, pessoalmente, ele deu início. E é interessante que o próprio Moisés chama Jesus de o profeta, né? Sim. Um profeta semelhante a mim. Sim. E a eles ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, não havia, né, necessidade de alguém, de uma outra pessoa, de um profeta, pois ali estava o profeta, ali estava aquele que foi o resultado do cumprimento de muitas profecias, e ali estava aquele que é o centro, deve ser o centro, né, de todas as nossas atenções. Sim. Agora, como comparamos o Novo Testamento com o Antigo e o que devemos fazer a respeito? Então, nós comparamos o Novo Testamento com o Antigo, a gente vê que o Antigo ele dá muita base para o Novo Testamento. Porém, de acordo com o texto bíblico aqui, a gente vê que foi mais, tipo assim, mais glorioso o Novo Testamento, porque ele estava o quê? Era o próprio Jesus que estava ali. Era o cumprimento daquelas profecias do passado, né? Então nós vemos que uma coisa é você ver uma sombra, outra coisa é você ver a pessoa chegar. Né? A sombra você vê que é uma pessoa que está chegando, mas quando você olha para a pessoa é diferente, né? Então ali, agora o próprio Jesus, ele estava, então foi bem mais, de acordo com o que diz aqui em 2 Coríntios 3, versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Né? Então, claro, não desfazendo o Antigo Testamento, porque ele é uma base muito grande, né? Uma base muito grande, até mesmo para o Novo Testamento. Tem uma comparação que faz aqui, olha, que o Novo Testamento, ele fala do Antigo Testamento, né? O que foi dito pelo profeta Joel, diz, né? No Novo Testamento. Então, eles têm uma ligação, porém, aqui o que a pergunta quer nos fazer essa comparação é que o Novo Testamento, ele nos trouxe mais, ele mostrou melhor o que é o amor. O que é o amor, velho? Quem é Deus? Que ele é um Deus de amor, não um Deus compassivo, que o próprio Jesus estava ali. E Moisés, ele até entendeu, né? O povo também entendeu, mas o povo deixava, com o tempo, né? Ele seguia os ritos deles, né? Esqueciam que era Jesus, que era pelo sangue de Cristo a questão da salvação, né? Mas Moisés entendeu isso, sabe? E Jesus, ele veio quebrar, né, as mentiras satânicas, pessoalmente, mostrando que Deus é amor e que nós precisamos ter a lei no nosso coração, né? Que é o Espírito Santo, né? Que vai nos dar um coração de carne, que é o que a Bíblia nos diz, né? Nesse novo concerto. Isso. Então, lá no passado existiam sombras de muitas coisas, né? Sim. Através dos sacrifícios, através dos sistemas cerimoniais, através daquilo que acontecia no santuário, especialmente nesses pontos, né? Aquilo que acontecia no santuário. Mas eram sombras de eventos futuros.
Sim. E finalmente, quando nós adentramos ali ao Novo Testamento, estas sombras se encontram com a realidade, né? Então, o Cordeiro de Deus, o cordeirinho que era morto lá no passado, agora nós temos não um cordeirinho, mas temos o próprio Cristo apontado por João Batista, né? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio apóstolo Paulo depois diz que Cristo é o Cordeiro Pascual também. Sim. Nós temos então esse Cordeiro, não mais o cordeirinho, mas o Cordeiro de Deus sendo morto na cruz do Calvário. Enfim, a sombra encontra a sua realidade. Sim. Agora, para a gente entender muito dessa realidade, se faz extremamente necessário nós entendermos ou lermos e estudarmos todo o Antigo Testamento, né? Para podermos compreender o significado de Jesus morrendo na cruz, o significado, por exemplo, de um tema que foi bastante explorado durante toda essa lição, a questão do juízo investigativo, Sim. a questão de como funciona todo o processo de perdão e também depois apagamento de pecados. Tudo isso é conhecimento que nós vamos lá ao Antigo Testamento, daí vamos para o Novo Testamento, já captamos um pouco mais desta realidade e passamos a compreender o que tudo isso significa. E nós vemos, Lusley, que essas lições, tanto a do trimestre de abril a junho, e essa que estamos terminando hoje, né? Nesse sábado, a gente percebe que ela vem bem profética, né? Ela está falando muito sobre a profecia. Então, ela traz aborda todos esses temas que você vem comentando aí. Exato. Uma lição muito especial, né? Uma lição maravilhosa que Deus nos enviou. E você viu que essa lição, 14 lições, é diferente, né? Um trimestre um pouco maior. Sempre 13, né? Mas esse aqui, 14 lições, legal. Fomos agraciados com mais uma lição, O primeiro trimestre desse ano, né? Nós tivemos apenas 12 sábados. Também é diferente. Sim. O segundo teve 13 e esse agora 14, Olha. compensando o primeiro. Sim. Muito bem, então nós vimos lições interessantes, importantes, referentes aqui ao Novo Testamento no quarto tópico.